Olá pessoal, tudo bom? Tranquilo, opa? Nós estamos aqui para concluir a aula número 7 que fala sobre herança. Essa é a última parte, vamos dar uma olhada aí o que tem para a gente aprender hoje. É isso aí, métodos construtores em herança. Então a gente já aprendeu a fazer herança nas outras aulas, mas agora a gente vai ver como é que eu resolvo, como é que eu trabalho em cima dos métodos construtores, porque isso acaba gerando um problema, né? Se eu tenho uma classe que tem um método construtor específico, não aquele método construtor básico que eu não preciso programar, mas um método construtor que recebe parâmetros, por exemplo, e como é que eu faço quando eu herdo essa classe e eu tenho uma classe nova, como é que eu vou repassar isso? Então é isso que a gente vai dar uma olhada hoje aqui. Bom, vou usar a minha apresentaçãozinha aqui. Então vamos lá. Observações iniciais, nós vamos ver como implementar herança nas classes. Ficou a dúvida então de como implementar o método construtor e se a classe herdada tem outro método construtor. Então é isso que a gente vai ver. O exemplo que eu vou usar é o mesmo da aula passada, o cliente e o atendente de um serviço de saque de uma operadora de internet. Na aula passada não criamos métodos construtores e não fizemos o programa rodar utilizando os objetos na classe Program. Não nos preocupamos com isso por enquanto. Então agora vamos implementar isso. Então a gente já tinha bolado essas classes aqui, né? A classe cliente, que seria a superclasse, as classes combo internet e TV, que seriam as subclasses, herdando então, fazendo uma herança da classe cliente. No método Na classe cliente, a gente vai criar então um método construtor, dessa forma aqui, ó, cliente, e aí eu posso criar um cliente, já passando para ele o nome do contrato, string contrato, string nome e string CPF, esse código aí. Então eu vou alternar aqui agora para Visual Studio, onde eu estava fazendo esse projetinho aqui, e a gente vai dar uma olhada então. Espera aí que o negócio aqui está meio doido aqui. Então, aqui está a classe cliente. Ó, até está vazio aqui porque eu só estava fazendo uma apresentação aqui. Então, vamos supor aqui que a classe cliente, né, tenha então string, string, contrato contrato. Aqui a gente aprendeu que tem que colocar protected. E como os outros são string também, só vou mudar o nome aqui. Nome, qualquer outro, CPF. Uma vez feito isso, eu posso ter um método construtor aqui. Lembrando que o método construtor tem o mesmo nome da classe. Então, o método construtor ele é public, obrigatoriamente, e ele se chama cliente. Abre e fecha parênteses. Aqui está o meu código da classe cliente. Só que, se eu não fizesse isso daqui, eu teria um método construtor normal. Mas como eu quero passar parâmetros, então eu tenho um método construtor que obriga a passagem de parâmetros. String contrato, vírgula string contrato, string nome, string CPF. Eu não gosto de colocar os mesmos nomes, mas vai ficar assim mesmo. E aí aqui a gente diferencia entre a variável e o parâmetro usando this, para eu saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Rapidão. This ponto nome igual a nome. E rapidão. This ponto qualquer outro, CPF,
CPF igual a CPF. Pronto. Criei aqui minha classe cliente com o meu método construtor cliente. Tem outros métodos aqui que a gente criou na aula passada, mas não estou me preocupando com isso agora, né? Então a ideia é primeiro adicionar um método construtor na superclasse, né? Na classe cliente. Agora, veja o que vai acontecer. Nós podemos instanciar então um objeto cliente genérico sem plano definido usando o método construtor. Então, por exemplo, vamos alternar aqui para o Visual Studio e vamos na classe Program que está vazia. Aqui eu posso simplesmente criar uma classe cliente, criar um objeto, né, cliente chamado C igual a new cliente, e veja que quando eu fizer isso ele vai me obrigar a passar parâmetros, porque agora o método construtor da classe cliente tem parâmetros. Ele está reclamando aqui, ó, cliente não pode ser encontrado, está faltando, sim, você arranjou um outro problema. Teste herança, teste herança. Aqui eu tenho que colocar que a classe cliente é pública. Public class cliente. Ainda assim não está encontrando a classe cliente? Olha, que coisa. Eu estou no mesmo namespace, teste herança. Teste herança. Bom, estou no mesmo namespace. Mas, acho que isso aqui não está salvo. No mesmo namespace, que doideira. Que loucura. Deixa eu ver se eu consigo copiar isso aqui e colar aqui. Eu simplesmente colei fora. Então vamos criar outra aqui, vai. Só rapidão aqui, para não perder tempo. Adicionar classe. Rapidão aqui. Classe cliente. .cs. Adicionar. Já existe o cliente. Então tá bom, vamos criar cliente 2 então. Só um rolinho que deu aqui. Pronto, cliente 2. Aí eu pego esse cliente aqui, copio esse código aqui e jogo no cliente 2. Isso aqui é um erro que deu aqui, sei lá por quê. Fecha esse cliente, não salvar, vai embora daqui. Então o nome da classe agora é cliente 2. Aqui é contrato, né, filho? Contrato. Agora sim, agora na classe program eu coloco cliente 2 aqui, ele vai reconhecer. Cliente 2, cliente 2. E veja que ele está reclamando porque tem argumentos. String, 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 string. Então agora eu sou obrigado a passar aqui, ó. Nome do plano, total. Vírgula. Depois vem nome, 0. Estou citando um exemplo só, né? Depois vem CPF, blá, CPF. Pronto, deu tudo certinho, bonitinho. Beleza, agora o que acontece é que eu tenho uma classe combo. Deixa eu fechar esse combo aqui e vou criar aqui a classe combo. Que eu não sei porque na outra aula eu adicionei e ele não criou exatamente a classe combo. Eu vou criar agora. Combo. Adicionar. O arquivo combo já existe. Substituí-lo? Sim. Pronto. Não estava referenciado aqui, estranhamente. Então agora tá. Bom, como que é? Aí voltando aqui, ó, como que é a classe combo mesmo? Então vamos lá. Vimos que é possível instanciar objetos de superclasse sem problemas. E as subclasses? Então agora eu vou criar uma classe combo que vai herdar cliente. Então automaticamente ela herda o método construtor, certo? Será que é isso mesmo? Vamos tentar? Então aqui está a classe combo, eu estou dizendo que ela é herança de cliente.
Só para fazer isso, a combo está reclamando, não há nenhum argumento fornecido para o parâmetro formal necessário, contrato de cliente string, string, string. Estranho. Bom, aqui não tem ponto de vírgula, é isso. Então tá aqui, ó. Não há nenhum parâmetro fornecido que corresponda ao parâmetro formal necessário, contrato. O que ele está dizendo para mim? À medida que eu herdei uma classe que tem um método construtor, então eu sou obrigado a chamar esse método construtor. O que acontece é isso, né? Então antes, se eu não tivesse esse método construtor, aqui em cliente, ó, vou comentar esse código aqui. Pronto, o código está comentado. Então agora esse método construtor não existe. Então se eu vier em combo, está tudo bem. Por quê? Porque combo é igualzinho cliente. Eu posso até chegar aqui em program e criar o cliente e criar o combo também. cb igual a new combo, né? Sem método construtor. Aqui está errado porque agora eu estou passando parâmetro, mas não é isso que eu quero fazer. O que eu quero fazer é que o cliente tenha o método construtor com parâmetros. Então aí está, método construtor com parâmetros. Quando eu faço isso, o combo começa a me exigir que tenha um método construtor, certo? Então como é que a gente resolve isso? Ah, eu não estava mostrando para vocês, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar. Tudo que eu falei está aqui no Visual Studio. Aqui está a classe program. Eu criei o método combo sem o método construtor. Aqui com o método construtor. O cliente tem o método construtor com parâmetros. Quando eu vou tentar herdar combo, herdar de cliente, ele reclama porque não tem um método construtor. Então é isso que eu estava explicando. Como é que a gente resolve isso? Vamos ver? Então está explicando aqui, ó. Verá que ao instanciar o combo não aparece a opção de construtor, onde passa o parâmetro igual ao cliente. Ou seja, cada classe tem o seu construtor próprio, mesmo que ele seja herdado. Então esse é um detalhe importante, né? O detalhe aqui é o seguinte, a grande lição para essa aula. Cada classe precisa ter um método construtor próprio, ou vários métodos construtores próprios. Mas toda classe que herda uma classe que tem método construtor precisa de alguma maneira fazer uma referência a esse método construtor, certo? Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Embora na hora da instância não se tenha acesso ao método construtor da superclasse, internamente é possível acessá-la. Então resolvemos isso por criar um método construtor na subclasse e repassar os parâmetros para o método construtor da superclasse. As linguagens podem ter formas diferentes de implementar isso. Vamos mostrar em C# primeiro e seguido em Java. Explicando melhor o que quer dizer tudo isso. Quer dizer o seguinte, mesmo que eu já herdei todas as características da classe principal, um método construtor é um método especial porque eu posso ter um método construtor diferente para a subclasse do que da superclasse. Mas mesmo que eu tenha uma igualzinho, eu tenho que criar um método construtor, nem que seja vazio ou igualzinho o da construtor, e chamar o método construtor da classe principal dentro dele. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou mudar para vocês aqui para o Visual Studio e vou mostrar para vocês como é que eu faria isso. Então, aqui na classe principal, não mexo em nada. Está aqui o método construtor, de boa. O que acontece é que esse método construtor, na classe herdada, tem que ser criado um método construtor também. Então, o método construtor aqui é public combo. Criei o método construtor. Mas aí o método construtor desse daqui vai estar reclamando, ó, porque tem que fornecer dados para o método construtor da classe que ele herdou. Então, como é que eu chamo isso em C#? Em C# tem uma palavrinha. Em C# a gente faz da seguinte maneira. Aqui na frente do método construtor eu coloco dois pontinhos e chamo o método construtor da classe principal. Então eu
abro aqui, parênteses, e passo para ele aqui os parâmetros, por exemplo, Zé não, né? O nome do plano é total, o nome do cara é Zé, e o CPF dele é isso aqui. Teoricamente, aqui tem um errinho aqui, como não contém um construtor que aceita 3 argumentos, né? Teoricamente ainda tem um erro aqui. E também eu não quero passar essas informações aqui. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconstruir aqui os mesmos parâmetros primeiro. String contrato. Eu tenho que reconstruir string nome e reconstruir string CPF. E aí, aqui eu posso passar então o contrato o nome e o CPF. Ok. Ainda tem um errinho aqui. Qual que é o errinho? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Opa, voltei aqui, mas não era aqui que eu queria voltar. Eu queria voltar aqui, ó. Então, em C Sharp, tá faltando a palavrinha mágica. Ó, a palavrinha mágica é base, certo? Acabamos recriando, né? Veja que acabamos criando um método construtor para combo com corpo vazio, já que em C Sharp a passagem de parâmetros para a superclasse é feita na assinatura do método. Em C Sharp, a palavra base é a referência para a superclasse, porque é a classe de base. Então, o que eu preciso fazer apenas é colocar a palavra base aqui. Então, aqui, ó, eu tenho que escrever base. Pronto. O que ele está dizendo para mim? Que agora eu posso criar aqui em Program um combo e agora eu sou obrigado a passar essas informações aqui também, ó. Parâmetros. Ah lá, agora funcionou. O que vai acontecer então? Quando eu chamar combo, ele vai passar total, Zé e o CPF. E vai entrar em combo. Quando ele entrar em combo, ele vai passar para a variável contrato, para a variável nome, para a variável CPF. Mas, automaticamente, ele vai transferir contrato para a base, nome para a base e CPF para a base, que ele está chamando o método construtor original aqui, ó. Esse aqui é o método construtor original. Né? Qual que é a diferença então? É que se eu tiver alguma coisa a mais aqui no cliente, por exemplo, o cliente tem, o que ele tinha a mais mesmo? Nem lembro. Tipo do coisa, né? Tipo do coisa é bom. Tipo do, deixa eu ver, private, string, tipo do plano, o plano. Ah, mas aí então é diferente. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, eu vou adicionar plano. Faltou uma vírgula aqui. Só que aqui continua a mesma coisa, porque o método construtor da base só tem isso aqui, tá? Não mexe no construtor da base, tem que respeitar o método construtor da base. E aqui, eventualmente, tem algum código que talvez você precise para inicializar alguma coisa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu preciso inicializar o plano. Então eu vou colocar aqui this.plano igual a plano. Agora, se não tiver nada a mais e for só uma passagem de um para o outro, então vai até ficar vazio aqui dentro. E não tem problema. Até existe um jeito de ficar até mais tranquilo para fazer vazio. Mas é assim, certo? Bom, explicando aqui melhor. Agora eu posso chamar ali, ó, como você está vendo na parte de baixo, instanciar classe combo do mesmo jeito que eu instancio a classe cliente. Né? Sem problema nenhum. Talvez só a classe combo tenha um dado a mais. Aqui eu estou mostrando para vocês como é que faria em Java. No Java tem uma pequena diferença, né? No Java
Eu uso a palavra extends para fazer a herança, como vocês já aprenderam em outra aula. E eu não uso a palavra base. E eu também não coloco dois pontinhos aqui e coloco aqui. Não, eu tenho que fazer isso no corpo mesmo do método construtor e usar a palavra super, que faz mais sentido, né? Porque é superclasse, super. Então eu estou chamando, estou passando o parâmetro para cá e repassando para o super. Em Java não deixaremos o método vazio, porque a passagem de parâmetro para o superclasse ocorre no corpo do método. A palavra super é a referência para a superclasse. E o resto é a mesma coisa. Então muda aqui o extends e muda. Aqui vai explicar o que eu acabei de fazer. Nos exemplos da classe combo, poderíamos ainda adicionar um parâmetro para completar a construção do objeto incluído um atributo que só existe na subclasse. Aqui, exatamente o que eu fiz. Acrescentei o plano. Né? E aqui, no Java, eu teria que fazer dessa maneira aqui, porque eu tenho que chamar o método depois. Tá? Aqui eu chamo já, direto na descrição do método, eu já chamo o método da base. Método construtor da base. Aqui não. No Java não. No Java não existe esse recurso, então eu chamo dentro do método construtor da classe filha, da subclasse. Perfect. É isso aí. É isso aí, então. Observações finais. Ainda temos muitas outras técnicas que têm a ver com herança, como por exemplo os métodos sobrescritos, os métodos abstratos, as classes abstratas e outros. Mas esses são assuntos que vão e vir mais para frente. Seguiremos mesclando esses assuntos nas aulas à frente, até lá, melhor dizendo. Certo, mano? Opa, fiquei no escuro aqui. Deixa eu voltar aqui. Então é isso, né? Estamos concluindo não só esta aula, como estamos concluindo o conteúdo e o material do primeiro semestre do curso. No segundo semestre, vamos começar a mesclar com assuntos relacionados com programação orientada a eventos e classes gráficas, botões, desktop e assim por diante. Coisas legais também que a gente pode trabalhar. Belezura? Então é isso aí. Valeu. Very good. Muito obrigado. Hasta la vista.